Olá pessoal, sou a doutora Rosiane Debatim, médica integrativa, e hoje vamos conversar sobre um tema muito interessante e muito pesquisado atualmente, que é a nossa microbiota e sua correlação com o nosso cérebro, ou seja, na verdade o nosso encéfalo, tá? E também com a nossa saúde em termos gerais. Mas o que as bactérias têm a ver com o seu comportamento, com o seu humor ou com a sua saúde? E com o seu intestino principalmente. A dieta então interfere no microbioma, que interfere no seu comportamento? Pois bem, são temas que estão sendo muito pesquisados e procura-se entender cada vez mais o papel das bactérias na nossa vida, na nossa saúde e na nossa doença. Mas antes de mais nada, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativa o sininho, gente, porque essas informações podem ser úteis e ajudar muita gente em torno do Brasil todo, no mundo onde se fala português, porque o YouTube ele difunde essas informações, então é muito bom compartilhar informações de qualidade. Então vamos começar a nossa aulinha ou discussão sobre a nossa microbiota, cérebro e intestino. Bom, eu fiz alguns pequenos slides só para ilustrar e não ficar cansativo, eu falando o tempo inteiro, né? Então, no primeiro slide eu coloquei um tema que é para fazer vocês pensarem mais. Eixo intestino, cérebro, microbioma. Na verdade, esse eixo, tá? Intestino, cérebro, microbioma, ele está sendo recentemente muito mais pesquisado e se descobriu muitas coisas, principalmente através de pesquisas em modelos animais, muitas coisas interessantes. E isso foi solicitado no mundo da ciência exatamente por conta de aumento de doenças psiquiátricas, de distúrbios neurológicos em crianças. A demanda desse conhecimento se tornou enorme, tá, nos últimos 10 anos. Então não é brincadeira estudar bactéria. Nós precisamos dessa parceria com biólogos, biomédicos e a medicina para a gente entender melhor esses seres tão antigos que moram no nosso corpo. Aliás, nós só somos 10% humanos, 90% do nosso organismo, do nosso DNA, das nossas informações humanas não são humanas, são microbiológicas, são as bactérias que vivem no nosso corpo. Então, nesse primeiro slide, a gente vai tentar entender, até historicamente, essa correlação. E aí eu vou colocar um ponto de interrogação na cabeça de vocês. Será que o intestino é o segundo cérebro mesmo, como estão falando aí em tudo quanto é lugar, na internet, em alguns livros? Será que ele é o primeiro cérebro? Será que ele não é o terceiro? Não sei. Mas se vocês pararem para pensar, vocês que são biólogos, são da área de saúde, que estudam a evolução das espécies, em termos evolutivos, quem surgiu primeiro? O seu intestino? O seu encéfalo? Ou as bactérias? Respondem aí, quem surgiu primeiro no planeta Terra? Muito bem, responderam correto, foram as bactérias. Então, quem é, na verdade, o primeiro cérebro? O seu microbioma. E eu vou dizer por quê? Porque não sou eu que estou dizendo, são as pesquisas. Estão cada vez mais confirmando, tá, que maior parte do nosso comportamento, até preferências alimentares, sono, ritmo de vida, muitas vezes são ditadas pelas bactérias que moram no seu intestino. Como é que é isso? Em termos evolutivos, o aparelho digestivo, ou seja, o intestino, na verdade, ele acabou surgindo primeiro que o encéfalo. E quando ele surgiu, ele já começou a ser colonizado pelas bactérias. Para vocês terem uma ideia, os primeiros seres vivos do planeta Terra foram as bactérias e surgiram há 4 bilhões de anos atrás, ou seja, logo que o nosso planeta esfriou. Em termos evolutivos, então, a ordem seria bactéria, no caso, o microbioma. As bactérias que moram no nosso corpo são as mais antigas que você tem, os seres mais antigos, o material genético mais antigo que você tem no seu corpo. Depois surgiu, na escala evolutiva, o intestino primitivo, principalmente nos seres marinhos, quinidários, pepino do mar, estrelas do mar. É um intestino primitivo, porque era importante assimilar nutrientes
transformá-los e eliminar os resíduos. O encéfalo, gente, por favor, é um órgão nobre que surgiu recentemente na escala evolutiva. Os mais antigos mesmo são as bactérias e o intestino. O encéfalo é recente. Olhem, até nossos parentes mais próximos, né? Que é o grupo dos macacos, ou seja, dos chimpanzés, bonobos e gorilas, né? E já tem o cérebro evoluído. E até mesmo mamíferos marinhos, como a baleia e os golfinhos, que são seres bem inteligentes. A orca, que é da família, né, dos golfinhos, aliás, também é um ser bem inteligente. Elas têm estratégia de caça, mas tudo relacionado com reprodução e caça. Nós, humanos, é que nos diferenciamos, porque o nosso lobo pré-frontal, ele evoluiu muito, as camadas, o córtex, né, evoluiu muito. Por isso que a gente acaba que temos um comportamento também direcionado e dominado pela nossa razão. Nós questionamos por quê. Nós queremos entender a causa. Os outros animais inteligentes, eles criaram estratégias de sobrevivência, na verdade. Então acaba que nós estamos aqui nesse planeta meio que dominando esse planeta, mas também uma parte nossa é dominada pela natureza primitiva desse planeta. E eu chamo a atenção para as bactérias. São as bactérias intestinais têm exatamente, segundo as pesquisas, em torno de 15,6 milhões de anos. Então, olha que interessante, né? Em termos evolutivos. É sempre bom a gente ter a história, porque a gente se situa no contexto e a gente entende o ponto em que a gente vive hoje. O eixo cérebro-microbioma-intestino, ao longo desses milhões de anos, ele foi sofrendo alterações. Vamos voltar para o dia de hoje nos nossos grupos humanos, né? Principalmente nas zonas ocidentais, nos países ocidentais, onde a gente tem a industrialização, nós observamos que o desequilíbrio nesse eixo cérebro, microbioma e intestino, recentemente, principalmente a partir da descoberta dos antibióticos e das vacinas, né, começou a desequilibrar de modo extremamente visível. Digamos assim, está chamando a atenção da ciência e até do senso comum. Vem cá, poxa, há 100 anos, 200 anos atrás, 500 anos atrás, a gente não tem relatos históricos de desequilíbrios tão altos em tantos grupos humanos. O que está acontecendo? Então, existem, né, teorias na biologia, a partir da história, que isso começou a recrudescer, principalmente com o excesso de higiene. Não estou falando mal da higiene é importante, mas o excesso da higienização acabou que diminuiu a microbiota, digamos, saudável, que competia com bactérias que antes seriam neutras e que agora estão se tornando patógenos, estão nos causando doenças. Então nós hoje temos uma palavra que a maioria já conhece, até os leigos já conhecem, que se chama disbiose, já se fala muito na internet. E a disbiose, ela está levando uma série, desencadeando, sendo gatilho, ou pelo menos parte, né? Um dos gatilhos de uma série de doenças estudadas hoje em dia e que causam enorme sofrimento, que seriam as inflamações crônicas, né? A obesidade. A obesidade é uma luta. Hoje o ser humano nunca foi tão obeso em toda a história da humanidade. Nunca teve tantos obesos. E obesidade não é questão de preconceito, gente. Obesidade é doença sim, tá? Seguindo, ela preenche todos os critérios de doença inflamatória. Então, pela ciência, tá? O obeso, ele é um doente crônico, ele é um inflamado crônico. Isso, estou falando imparcialmente, não tem nada a ver com preconceito, tá? A síndrome do intestino irritável, que também está muito comum e em pessoas cada vez mais jovens. Alergias, nem se fala, a alergia explodiu nos últimos 20 anos, né? Nem eu e nem os médicos e nem a ciência nunca viu tantos casos de alergia no mundo ocidental. Existem até menos alergias em tribos afastadas de aborígenes e tribos africanas que ainda vivem afastadas da civilização, vamos dizer assim. Depressão, doenças do século, né? Depressão, demências, o autismo e a esquizofrenia que abrem o quadro às vezes na infância, doenças autoimunes que aumentou muito, distúrbios imunológicos de diversas naturezas e nomes científicos e as osteoartrites, sem falar da pele.
Não vou nem falar da acne rosácea e da acne pustulosa, né, que está ficando também, e é muito comum, né, na área da dermatologia. As pessoas sofrem muito, que a pele é como se fosse um cartão postal seu, então incomoda muitas pessoas. Gente, isso tudo tem sim, está correlacionado com a alteração da desbiose. Isso não quer dizer que eu fazendo o tratamento 100% dessa desbiose, caso eu tenha sucesso, que eu vou corrigir essas doenças crônicas. Não, eu acho que a gente tem que estudar muito mais as ferramentas de tratamento. Tá? O buraco é mais embaixo, vamos dizer assim. Mas o importante é que a gente está alcançando o conhecimento, a gente está conseguindo entender melhor. E a partir daí, do entendimento e do conhecimento, a gente tenta fazer as pesquisas para aplicar o conhecimento e desenvolver ferramentas de tratamento, estratégias de tratamento. Então, gente, observem no slide ilustrativo, né, mostrando o eixo do intestino, as bactérias, o eixo com, aqui embaixo a gente tem o desenho do neurônio e o cérebro, ou seja, na verdade a palavra correta é encéfalo, tá? Cérebro é uma parte do encéfalo. Mas eu vou falar o que o senso comum entende, né? Que o encéfalo é o cérebro. Então, nós temos o eixo aqui, representado por essa figura, o intestino à esquerda, as bactérias em cima, inclusive outros seres como fungos e parasitas também vivendo nesse intestino, né? O nosso encéfalo, embaixo o neurônio, a célula funcional do nosso encéfalo, que recebe informações desse intestino também via microbiota, porque os seres vivos, eles eliminam substâncias químicas no nosso intestino, ele vai cair na corrente sanguínea, isso vai parar no nosso cérebro. De alguma forma, esses seres vivos, essas bactérias, elas estão transmitindo através do corpo delas, através via sangue, tá? Informações que vão sensibilizar neurotransmissores, receptores desses neurotransmissores e também as conexões neuronais e o impulso nervoso. Ou seja, muitas pessoas, eu até arrisco dizer, são até comandadas, quase que 90%, pelas bactérias do seu intestino. Olhem os compulsivos, né? Não estou falando só de compulsivo com comida, não. Existem os compulsivos com outros setores, né? Do organismo, né? Como o sexo, que é a questão da dopamina e do prazer, ou até em compras, que também todos remetem ao circuito da dopamina. Então, assim, é muito sério isso que a gente está falando e pesquisando, porque não dá para chegar a nenhuma conclusão. Só quero que vocês tenham conhecimento de que isso ainda está sendo estudado e a gente ainda precisa conhecer muitos porquês. Não existe um tratamento definitivo, existem estratégias para melhorar essa microbiota, na verdade, melhorando a microbiota, eu estou melhorando o funcionamento do meu encéfalo e até do meu aparelho digestivo. Isso vai depender também de estilo de vida, que a gente vai falar posteriormente. Olhem no slide abaixo, aqui estão todas as situações da vida moderna, que numa tribo indígena não vai ter isso, né? No máximo vai ter alguma poluição ambiental, por invasão de suas terras, mas a gente tem aqui o uso excessivo de medicação causando esse desequilíbrio eixo intestino, cérebro, microbiota. Nós temos medicações como pílula anticoncepcional, nós temos antibióticos, corticosteroides, analgésicos, anti-inflamatórios, dieta totalmente trash, hambúrgueres, todas essas coisas de trash, fast food, são lixo, miojo, molhos prontos, cheios de química, corantes, né? Alimentos altamente industrializados e processados, cereais altamente industrializados e processados, né? Bebida alcoólica. Desculpe quem gosta de álcool, mas álcool é toxina e álcool altera, tá? Sua flora intestinal, selecionando bactérias altamente patógenas que vão influenciar até no seu comportamento, podendo levar até a um vício, uma adicção em álcool. E isso, é claro, depende de pessoa a pessoa. Nós temos aqui o envelhecimento precoce. Quanto mais velho você fica, pior é a sua microbiota. Isso quer dizer que existe uma seleção de bactérias e vai morrendo as saudáveis quando você vai envelhecendo e vai sobrando as bactérias mais ruins, as neutras que se transformam em bactérias patógenas, tá? Por isso que o sistema imune do idoso é tão fragilizado, né? E na criança é o contrário, a criança é jovem, tem uma colonização ainda pequena, ela está no processo de supercolonização ainda, e o sistema imune está aprendendo com isso.
isso é uma outra aula, tá? Como o sistema imune tolera 90% de um DNA estrangeiro, que são as bactérias. Está sendo muito estudado isso hoje em dia, né? A poluição das grandes cidades com fumaças e produtos químicos lançados no meio ambiente, não é? Agrotóxicos, alimentos altamente processados, isentos de germes, que ao todo é bom e não é bom, não é? Carnes com antibióticos, ainda resíduos de antibióticos, hormônios e por aí vai. Então, continuando a nossa discussão, não é difícil você entender como é fácil desregular eixo intestino-cérebro-microbioma. E já aviso a vocês, não adianta ir correndo no médico integrativo e na nutricionista, que ninguém consegue corrigir esse eixo em uma semana, um mês. Não, demora, tá? Para atrapalhar, para acabar com esse eixo, às vezes são dias, às vezes é um mês, mas para reprogramar ele, reconquistar a fisiologia e o equilíbrio, pode demorar às vezes até anos. Entenderam isso? Anos. Nesse processo, muitas doenças às vezes você não consegue nem mais reverter, como é o caso das alergias, tá? Para você que é alérgico ou que tem família alérgica, isso, o estopim disso, maior parte, é a microbiota da criança ou do adulto que se tornou alérgico na fase adulta. Você tem o gene propício para isso e o gatilho foi esse desequilíbrio da microbiota. Não necessariamente, ao corrigir a microbiota, você vai ficar 100% curado, mas você vai melhorar bastante. Você observou em diversos trabalhos que se melhora bastante e às vezes até a remissão total da alergia. E isso vai depender da manutenção desses cuidados e das estratégias de tratamento. Depois, gente, nós temos aqui o impacto no desenvolvimento de uma microbiota saudável, porque a gente fala muito de doença, mas o que a microbiota, ou seja, o que esse grupo de bactérias saudáveis fazem por nós? Aí é que está a grande questão muito interessante da ciência. E em modelos animais, né, infelizmente, essa pesquisa é toda em cima de modelo animal, e o animal preferido da pesquisa de microbiota é o rato. Os ratinhos pequenininhos de laboratório. Esses ratinhos são criados desde recém-nascidos num ambiente estéril. Eles nascem isentos totalmente de bactérias, 100% sem bactérias. E a pesquisa mostrou que, olha que interessante, eles não se desenvolvem, eles ficam atrofiados. O aparelho digestivo deles não desenvolve, o sistema hormonal dele é decaído. O cérebro, nada, fica encolhido. Eles não desenvolvem a inteligência natural do rato, vamos dizer assim. Aí compararam ratinhos que tem uma flora, a microbiota normal de ratinho, e o ratinho com a microbiota dele, ele é muito mais esperto, ágil, ele aprende. E o ratinho que não tem microbiota nenhuma, que nasceu purinho, 100% gene de ratinho, tadinho, ele é um ET, ele é um ratinho que não é ratinho, ele não consegue exercer a função de rato, ele fica burrinho. Ele não consegue nem comer direito e assimilar os nutrientes. Olha que interessante. Então, existe então essa tendência, esse entendimento de que a microbiota, essas bactérias saudáveis, é que nos deixam bem humanos, vamos dizer assim. Nós não seríamos tão humanos, nós não seríamos humanos tão saudáveis se essa microbiota não nos acompanhar e nos deixar saudáveis também. A gente não teria nem um cérebro evoluído, não teríamos nem um aparelho digestivo perfeito para assimilar o que a gente come, não poderíamos nem comer se não fosse essa microbiota. Então eu quero que vocês parem e pensem. O microbioma, o grupo de bactérias que está no nosso corpo, no corpo dos mamíferos, é um outro órgão, gente. Tão importante quanto o cérebro ou o coração. Se essa microbiota morrer, você está morrendo junto com ela, tá? Ela é muito, muito mais importante do que a gente pensa. E as pesquisas estão só começando. Só começando. Quando a gente dominar o mundo dessas bactérias, talvez a gente consiga reverter, sim, diversas doenças, tá? Mas, por enquanto, a gente está só com questões, só com interrogações. Nesse slide que vocês estão vendo aqui, que é o slide 4, estou vendo aqui o número dele, né? O slide 4, vocês estão vendo aqui algumas figuras que vão representar exatamente o que eu quero contar para vocês. Tá? À esquerda, vocês estão vendo o aparelho digestivo. Cada cor representa, tá, a população, o grupo e o material genético das bactérias que povoam
cada pedacinho do seu aparelho digestivo. E antes de mais nada, só para vocês saberem, sempre vai ter bactérias ou pedaços de bactérias circulando no sangue. Sempre vai ter alguma bactéria passando pelo seu coração, pelo seu cérebro, pelo seu fígado, então nem se fala. Não é só o aparelho digestivo não, pela bexiga. Só não pode parar e ficar colonizando patógenos ali, que nem acontece com H. pylori no estômago. Porque se seres vivos começarem a colonizar órgãos que deveriam ser isentos de bactérias, dali pode realmente surgir um tumor ou um câncer. Porque se descobriu que vários patógenos, né, que não eram para estar naquele órgão, naquela mucosa, se ele ficar ali colonizando, ele pode sim vir a desenvolver doenças até malignas naquele órgão, que é o caso do H. pylori. Pessoa que tem H. pylori de repetição, ela tem mais predisposição a desenvolver o câncer de intestino e mais úlceras também. Então, só para vocês terem uma ideia, que esse slide ele mostra exatamente que nada é à toa. Você tem que ter grupos de bactéria em setores específicos do organismo. Não adianta trocar, ter bactéria que é do intestino, digamos, grosso, do finalzinho do reto, ela não pode estar aqui no jejum, por exemplo. Vai causar uma disbiose, uma bagunça digestiva, hormonal no seu organismo violenta, tá? Vai dar diarreia crônica, emagrecimento e vai fazer uma bagunça, vai gerar um monte de doença no seu organismo. Então, bactéria que é de final de intestino grosso não pode morar nem no jejum, nem no ilho, nem no colo ascendente. Cada pedacinho do intestino tem o seu grupo certo de bactérias. Se houver superpopulação de bactérias em áreas que não eram para ter, que é para ter X, digamos, de bactéria no duodeno e tem 40X, pronto. Isso já é SIFO, ou seja, é a doença da superpopulação bacteriana. Já vai causar uma série de doenças e isso pode acontecer até com pessoas que têm mau hálito. Nem sempre o mau hálito é só de alguma patologia bucal. Às vezes ela está vindo das entranhas, como a gente fala, né? Às vezes está vindo de superpopulação bacteriana que está povoando locais que não eram para ela povoar. Então vocês veem que muito estudo ainda pela frente, né? Para a gente entender isso. E aqui a gente tem no slide do meio, né? A gente tentando entender como que essa microbiota, pelo menos a nível de aparelho digestivo, sistema imunológico, sistema endócrino, como é que ela atua, não é? No aparelho digestivo, ela é fundamental não só para absorção de nutrientes, absorção até metabolização de alguns medicamentos, tá? Tem bactérias, gente, que fazem conversão até de hormônios. Por exemplo, você faz uma reposição hormonal, via oral, por exemplo, as bactérias vão fazer conversão. Você toma pílula anticoncepcional, por exemplo. Você é jovem está tomando pílula, tá? Por uma série de fatores, por motivo exclusivo seu. Não importa, o impacto que você está engolindo aquela pílula todo dia. Aquela pessoa que engole pílula, a microbiota está fazendo a conversão também daquele hormônio sintético, tá? Transformando em outro hormônio, às vezes até mais tóxico e poderoso, intoxicando o seu fígado. Dessa moça, sem ela saber, só fazendo o exame para ela saber. Então a microbiota pode estar fazendo essa conversão. Então ela mexe com os hormônios? Sim. Mexe com medicamentos? Sim. Microbiota mexe com os medicamentos. Modula o sistema endócrino? Claro, gente. Vários hormônios que produzimos naturais nossos são alterados e metabolizados por bactérias do nosso microbioma também. Lembre que tem até no fígado existe passagem, tá, de bactérias e que vão mexer com vários medicamentos, toxinas que estão no nosso fígado também. E também a modulação do sistema imune, nem se fala. Basicamente, eu vou falar só isso para vocês. O sistema imune tem uma célula recentemente descoberta que se chama linfócito T regulador, ou o apelido dele é linfócito Treg. O Treg, achava-se que ele era o comandante de todas as outras células imunológicas, a natural killer, a supresso. Mas aí pesquisas recentes mostraram outra coisa, que é o Treg que manda nessas outras células, para elas, digamos assim, para acalmá-las e para estimulá-las. Como assim, acalmar e estimular ao mesmo tempo? Sim. Por isso que o nome dele é linfócito T regulador, porque se você tiver um sistema imune muito agressivo, ele vai causar alergias, doenças hemorrágicas. Então, o sistema imune não pode ser muito agressivo, senão gera doença autoimune também, ele fica louco.
ele precisa ser equilibrado, mas também se ele ficar fraquinho, ele não se defende de patógenos externos. Então, na verdade, ele precisa de alguém que deixe ele equilibrado. Quem deixa o nosso sistema imune equilibrado, adivinhe? Bactéria. Pois é, bactéria, seu microbioma. Então, o microbioma é o comandante maior, é o Deus do linfócito Treg. O linfócito Treg é só o comandante da sua microbiota. Então, quando você tem uma microbiota alterada, se é um bebê, uma criança, precisou tomar antibiótico, corticoide, anti-inflamatório, cedo, essa criança vai desenvolver cedo alergia. Por quê? Porque vai baquear uma flora que ainda é pobre, mal nasceu, mal começou a ser colonizado, não vai ter chance bífidos nem acidófilos ali, não, vai começar a crescer logo Escherichia coli. As pesquisas mostram, de tanto antibiótico já jogaram no bebê, principalmente o bebê que fica internado, né? E aí ele começa a prejudicar as primeiras bactérias benéficas do bebê, que é os probióticos acidófilos e bifidobactério bífidos, né? Que vai se desenvolver, inclusive, após os 6 meses de idade. Então, o que acontece? Se essa bactéria não consegue sobreviver e cresce só bactérias patógenas, o linfócito Treg não consegue exercer a sua função, ele fica fraco. E aí o sistema imune fica, agressivo. Então, esse bebê, ou às vezes a criança com 1 ano, 2 aninhos de idade, quando já entra em contato com os patógenos, começa a ter as primeiras febres, aí vai no pediatra, já entra logo com antibiótico, acabou a saúde dele imunológica. Ele agora está alérgico. E mais antibiótico, e mais antialérgico, mais corticoide, e bombinha pro pulmão, e isso não vai parar nunca, gente, porque a abordagem tá errada. Então não é para fazer? Não, agora é para fazer, já que desencadeou a doença, tem que fazer mesmo, vai fazer alopatia, fazer o quê? Tem que controlar a doença. Mas isso tem que ser pensado antes. A própria medicina, a nutrição, ela já tem que levar em consideração previamente, pensando na prevenção, já tem que pensar no microbioma. Nasceu, a mãe engravidou, o neném vai nascer, já está pensando no cuidado com essa microbiota da mãe, microbiota materna, microbiota do recém-nato, para prevenir as alergias no futuro, infecções de repetição, tá? Não é assim, vou cuidar da microbiota agora e vou acabar em 1 semana com o uso dos antibióticos alopáticos, não. Não vai acabar assim. A gente vai precisar desenvolver muito, evoluir muito, estudar muito ainda, tá? E existe também não só o equilíbrio do sistema imune pelo linfócito Treg, depende da sua microbiota, como também o equilíbrio dos neurotransmissores. Já está praticamente provado e conhecido pela ciência, tá? Que algumas crianças que têm o gene para autismo, algumas genes desfavoráveis, né? Que, na verdade, esses genes desfavoráveis, dependendo do gatilho, vai levar essa criança a desenvolver autismo ou esquizofrenia, já está provado que, se modificar durante um prazo de mais de 15 dias a microbiota dessa criança, e ela tiver predisposição, é um gatilho importante para desenvolver autismo, esquizofrenia, e algumas desenvolverem, tá, o diabetes mellitus tipo 1, aquele que é dependente de insulina também. Isso não sei o que estou falando, as pesquisas estão mostrando. Não é uma afirmação 100% em todo mundo, tá, gente? Não é isso. Mas é que dependendo do perfil genético dessa criança, esse gatilho pode ser fatal e desenvolver essas doenças que no momento a gente não tem a cura definitiva, né? Tem só a remediação e o controle. Então, pra vocês terem uma ideia como é sério esse estudo de microbiota. E aí, existe a questão, para nós termos nossas crianças saudáveis, nos tornarmos adultos saudáveis, nós precisamos cuidar desde a gravidez dessa microbiota. Tá? E entender que toda vez que você fizer uma cirurgia, uma intervenção dentária, tem que cuidar da microbiota também, porque vai entrar metal pesado, vai entrar antibiótico, vai entrar anti-inflamatório. E esses medicamentos, apesar de serem importantes, eles alteram a sua microbiota também. Eu vou contar uma historinha agora para vocês, que é recente, e foi lançada essa pesquisa na revista Science. Foi publicado, tá? Na revista Science. Foi pesquisado, a questão era a seguinte, a pergunta era o seguinte: as bactérias estão evoluindo junto com a gente ou a gente adquire essa microbiota no meio ambiente, é aleatório? Aí a resposta foi não. As bactérias estão evoluindo junto com a gente. Olha que interessante. Então, a primeira datação das bactérias
eles descobriram que as bactérias no intestino têm 15,6 milhões de anos, tá? Que foi quando se desenvolveram os mamíferos nossos ancestrais antigos, né? Do grupo dos gorilas, vamos dizer assim, de animais mamíferos, né? E existe um ponto de corte aí dessa datação, que é o segundo ponto, digamos, de corte de datação dessas bactérias, que tem exatamente 5,3 milhões de anos, que é quando os símios, né, os chimpanzés, os ancestrais dos chimpanzés, começaram a separar, essa raiz se separou e os chimpanzés, os símios, evoluíram num caminho e os hominídeos surgiram e evoluíram para outro caminho. Os hominídeos chegaram a evoluir para nós humanos, né? E nesse ponto de corte, as bactérias têm 5,3 milhões de anos. Esse é um ponto de corte. Então, com a microbiota, a gente consegue estudar a evolução de algumas espécies. No futuro, quem sabe, de quase todas as espécies, né? Pelo menos conhecidas. E existe um outro ponto de corte, que é muito interessante, que tem 1,7 milhões de anos também, que é quando os hominídeos, né, eles começaram a evoluir mais e começaram exatamente, coincidiu com a saída desses hominídeos para outros territórios, a saída deles da África, e começaram a ir para a Europa, né, o norte do planeta, começaram a ir para o sul do planeta. Então, assim, é possível até construir modelos de migrações humanas através do estudo da datação da microbiota. Olha que interessante para a teoria evolutiva, biológica e até na antropologia esse estudo da microbiota. Então o alcance é muito grande, porque esse estudo, né, feito na Universidade da Califórnia, até coloquei aqui para vocês, né, eles compararam a microbiota de um grupo de humanos de Connecticut, dos Estados Unidos, com indígenas, na verdade, aborígenes, né, da África, os Malawi, e viram que a microbiota deles são bem diferentes, não só por causa do ambiente da alimentação, mas por causa da evolução desses humanos, né? Os africanos são os humanos, né, mais próximos. Estou falando dos africanos que não foram ocidentalizados, que não entraram na civilização, que ainda conseguem preservar a sua cultura, que nem os indígenas aqui do Brasil, que ainda conseguem, dentro do possível, né, preservar a sua cultura, suas raízes, sua alimentação. Essa microbiota, ela evoluiu junto com eles. E a nossa já mudou, evoluiu junto com a gente, porque nós somos já, digamos, entre aspas, civilizados. Somos do mundo moderno. Então essa nossa microbiota já mudou bastante, viu, gente? Por isso que tem várias doenças que é mais comum no mundo ocidental, mas não é comum em tribos mais isoladas do mundo ocidental. Para não cansar muito, vamos continuar, porque a gente já está quase terminando. O problema do leaky gut, o intestino vazado. O intestino vazado é uma das maiores problemas que a gente tem que lidar hoje em dia. Por quê? Porque o intestino vazado é como se as células, que são tijolinhos grudados umas nas outras, elas começassem a ficar com problema no seu cemento, ou seja, nas moléculas que unem as células. Quando essas células começam a perder essas tight junctions, que a gente chama, né, ou moléculas que unem as células, essas células do intestino começam a se separar, começam a se afastar. Quando elas se afastam, a gente chama isso de intestino vazado, ou leaky gut. Por quê? Porque não é para se afastar, não é normal, isso é patológico. Quando eles se afastam, o sistema imune, como vocês estão vendo nesse slide, ele fica exposto. O sistema imune do intestino não é para ficar exposto. Gente, a maior parte, 70% do seu sistema imunológico está lá no intestino. Não é para se afastar, porque a maior fonte de doença é no intestino doente. A medicina ayurveda já falava isso, a medicina chinesa já fala isso. Então, quando você tem um intestino vazado, bactéria, parasita, molécula, pedaço de bactéria, pedaço de parasita, tudo quanto é toxina, toxinas alimentares, venenos, químicos, tudo vai vazar por esse buraquinho do intestino que não está fechado e vai parar no seu sistema imune. Dali, gente, vai surgir um sistema imune leão, violento, vai te agredir,
vai gerar muita inflamação, muita doença autoimune, até doença neurológica. E não adianta ficar indo no psiquiatra, neurologista, só para... Esses remédios é só para tratar a superfície, porque a causa do problema está lá. Agora, o problema é que é difícil tratar essa causa, tá? Não é fácil, não. Então, como vocês podem ver, as causas desse leaky gut, né? Que a maior parte das doenças que a gente está vendo hoje vem daí. Alimentos ruins, tá? De má qualidade, industrializados, processados, cheios de veneno. Medicamentos, tá? Doenças intestinais, doenças autoimunes, que já vem também do próprio leaky gut. Infecções, um vírus, uma diarreia violenta pode iniciar um processo, sim, de leaky gut que você não tinha antes. Álcool é ruim, tá? Álcool é péssimo para o seu intestino e para a sua flora. Anticoncepcional, tá? Também muito ruim. O estresse acaba gerando também o leaky gut por outros mecanismos que eu explico depois em uma outra aula. Overtraining, treinar é bom, mas nunca em excesso, não é para você ficar quebrado, que altera a flora também. E excesso de parasitas intestinais ou parasitas que viajam pelo seu corpo. O diagnóstico são, além dos sinais e sintomas que a pessoa vai descrever para você, testes de intolerância alimentar mediada por IgG, porque aí a gente identifica os piores alimentos mais inflamatórios para você, e no momento que a gente quer resgatar esse intestino, tem que eliminar eles, mesmo que eles não sejam a causa principal, eles estão ali te inflamando. Então, IgG alto, tira fora pelo menos por 6 meses, tá? Depois a gente reintroduz quando esse intestino estiver melhor, mais fechadinho. Depois vem os marcadores inflamatórios séricos, que o médico pede, a nutricionista pede, como PCR, ferritina e outros, tá? DNA, o perfil de DNA do seu microbioma, que é financeiramente mais caro, alguns pacientes, né, que quiserem podem fazer. O teste do hidrogênio respiratório também, para a gente identificar o SIFA, ou superpopulação bacteriana, bactérias que estão crescendo fora do seu lugar. Então, esses são as causas e o diagnóstico, gente, que eu faço rápido, porque isso é para o profissional de saúde diagnosticar, não é para leigo se diagnosticar, não, tá? E nós temos aqui, para finalizar, uma pergunta. E aí, gente, eu tenho isso tudo, mas existe tratamento? Gente, não existe um tratamento definitivo, não. Não é rápido e não é definitivo, mas dá para melhorar. Isso é verdade. Não desanime, porque dá para melhorar, tá? Temos que excluir, na verdade, nessa estratégia de tratamento, excluir alimentos de baixa qualidade e altamente inflamatórios. Nisso entra álcool, tá, gente? Açúcar demais, fritura, alimentos trash. Também nós temos que adotar uma dieta, além da dieta adequada, um estilo de vida adequado e tudo compatível com a sua genética. Então, exercícios compatíveis com a sua genética, sempre procurar fazer exercícios e ter um estilo de vida saudável, né? Reprogramação desse microbioma através de probióticos, prebióticos e parabióticos. Então, existem 3 classes, tá? As fibras, que vão ser as prebióticas, vão nutrir uma flora saudável. Introdução de bactérias vivas nesse intestino para competir com os patógenos. E os paraprobióticos são porções de bactérias benéficas que vão entrar para ajudar a equilibrar o T-reg. Sabe aquele linfócito T-reg? Pois é, são os paraprobióticos. Tá? E alguns suplementos que agem junto com os paraprobióticos, como as beta-glucanas, que eu falo depois em uma outra aula, que também vai ajustar. Nós temos também muita água, medicina chinesa, os fitoterápicos chineses podem ser um grande apoio na recuperação desse intestino vazado e das hipersensibilidades alimentares, das doenças inflamatórias. A fitoterapia ayurvédica também, a oligoterapia de Menetrie, porque são catalisadores, podem acelerar o nosso processo de cicatrização desse intestino, além dessa dieta saudável, né? E uma água de qualidade, tá bom, gente? Bom, eu não quis assustar vocês, isso é informação de qualidade para vocês procurarem os profissionais da área certa, os nutricionistas que estão antenados com o microbioma, médicos que estão, nutrólogos que estão antenados com a prevenção e com o microbioma. Não deixem de se tratar tanto em termos psiquiátricos, neurológicos, digestivos ou doenças articulares inflamatórias ou até pele como a rosácea, a acne. Temos que tratar a microbiota intestinal e não só a microbiota, não é só da bactéria para você. Joga a bactéria lá dentro e pronto. Não, tem que tirar as toxinas. Se você bebe muito álcool, fuma muito, tem que tirar a toxina. Não tem jeito, mas eu fumo, eu bebo. Então esquece, não vai melhorar a sua microbiota, tá? E temos que ter um estilo de vida saudável, dormir cedo,
porque estresse, dormir tarde, beber álcool, usar drogas não vai ajudar. Comida trash também não vai ajudar, tá? E temos que escolher água de qualidade. Então, gente, com essas dicas, são dicas só, eu espero que vocês tentem buscar por vocês mesmos um estilo de vida mais saudável, com exercícios saudáveis, alimentação saudável, e procurem também profissionais da saúde que compartilhem, tá, desse pensamento, que estejam antenados com essas pesquisas hoje. Eu sugiro o livro da Anneli, que é 10% Humano, para quem estiver interessado em ler, tá? E tem o livro Prebióticos e Probióticos da doutora Célia, tá? Ela é brasileira, mas ela é pós-doc, ela é fera, ela é da universidade não me lembro agora, mas depois eu posso postar para vocês, tá? O livro da doutora Célia, que se chama Prebióticos e Probióticos. Ela é pós-doc em microorganismo e microbiota também. E ela é aqui do Brasil, muito boa. Eu sugiro esses 2 livros. Quem quiser, eu depois boto a foto, o link desses 2 livros para quem quiser ler, principalmente se você é profissional de saúde. Então, gente, vamos ficar por aqui. Agradeço a participação de vocês e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.